Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Stock Analysis Drops. Eu sou o André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, investidores. E hoje nós trouxemos uma questão que anda tirando o sono dos brasileiros, a alta do dólar. Olha só, notícia do G1. Dólar chega a seu maior patamar em mais de 2 anos. A moeda norte-americana teve alta de 1,20%, cotada em R$ 5,51. Este é o maior valor desde 18 de janeiro de 2022, quando tinha fechado a 5,56. A moeda sobe 5,14% em junho e acumula alta de 13,72% em 2024. No mercado de ações, o dia foi marcado pela volatilidade. Já o principal índice acionário da Bolsa encerrou em alta de 0,25%, aos 122.641 pontos. E eu começo perguntando, Arthur, qual a implicação para o brasileiro de um dólar mais alto? André, eu diria que a principal implicação é a perda do poder aquisitivo e a inflação, né? A maior parte dos produtos que a gente adquire são commodities e negociados em moeda internacional. Então, o preço da soja, para nós sobe, né? Ele pode se manter constante. Então, não faço a mínima ideia qual é o preço da soja, mas se custa $3 o quilo, o dólar valorizou em relação ao real, ela passou a ficar mais cara para a gente. Isso vale para a soja, vale para a gasolina, vale para quase tudo que a gente consome. Então, se você comprou um iPhone, ele é fabricado lá na China por engenheiros norte-americanos, enfim, o custo dele é em dólar, né? Então, acaba ficando mais caro o iPhone, a comida, o combustível, isso traz inflação para a gente e perda de poder aquisitivo. Perfeito. E me diz uma coisa, por que essa subida tão expressiva da moeda, né, no último mês? André, eu creio que tem alguns fatores aí, internos e externos, né? O primeiro que todo mundo vai falar e que acho que faz sentido, mas eu acho que para mim isso é um solavanco, né? O que vai determinar se o dólar vai subir ou não é o Festival de Groselhas pelos nossos políticos, em especial pelo nosso presidente, né? Então isso acaba influenciando, mas assim, eu acho que influencia no longo prazo muito mais a política econômica do que aquilo que o presidente fala ou qualquer outra pessoa ligada ao governo, né? Mas, enfim, também é um fator que mexe no dólar, né? Mas eu diria que, assim, ao meu ver, os principais fatores hoje é a política monetária americana, né? E a gente teve agora, foi publicado o relatório de geração de empregos e o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos falou que foram abertas 272 mil vagas fora do setor agrícola, né? E é um número acima do esperado. E o que acontece, né? Então, está gerando mais empregos, vai colocar mais dinheiro no mercado, tende a ter uma pressão inflacionária. Estados Unidos hoje, que já era o segundo ponto que eu ia falar, né, vive a maior inflação dos últimos 40 anos e o remédio para conter a inflação é aumentar os juros, né? Fazer que a pessoa deixe de consumir. Quando você aumenta os juros, quando você vai pagar a prazo, por exemplo, você começa a ficar caro, né? Ou eu manter o dinheiro investido começa a ser mais interessante do que eu comprar o produto. Então, falou assim, hoje eu compro um iPad, se eu segurar 5 anos, eu compro 2 iPads. Então, o cara falou, vou esperar um pouquinho. Então, ele vai para o rentismo um pouco e diminui o consumo e diminui a inflação. Um remédio amargo, na verdade, né? Então, é isso. A inflação americana e a criação de empregos demonstra aí uma pressão inflacionária. E outro fator é o risco Brasil, né? O governo gasta muito e gasta mal. E a dívida pública vem aumentando em relação ao PIB. Teve uma pesquisa do Bank of America que revelou que 63% dos gestores consideram esse controle fiscal como o maior risco do Brasil. E eu concordo com eles. Assim, eu acho que a gente está sempre ali no limiar, ali em cima da linha do descontrole fiscal, né? Então isso assusta um pouco e gera novamente uma insegurança de investir no Brasil e daí o dinheiro vai para fora ou é retirado do Brasil. Isso gera uma desvalorização da nossa moeda. E eu queria convidar você a se inscrever no Stock Analysis, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Você também pode clicar em curtir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Lembrando que o nosso Stock Analysis se escreve com cifrão no lugar do S. E Arthur, por que o dólar sobe e a bolsa cai, ou vice-versa? Toda vez tem essa dinâmica, né, acontecendo. André, realmente existe uma relação inversa entre o dólar e a bolsa, ainda que não seja exatamente, não seja absoluta, né, perfeita. Eu até trouxe um gráfico para ilustrar isso, a gente consegue ver bem aí como os momentos que o dólar está no pico, inclusive no gráfico ele encosta a linha vermelha
onde o Ibov está embaixo e vice-versa, né? Então a gente vê que existe uma relação. Por que a relação? Porque é justamente isso, né? Quando o dólar sobe, é um fluxo. Na verdade, ele se sobe entre aspas, tá? Porque ele pode não estar subindo, ele pode estar subindo para a gente e não em relação a outras moedas. Ele pode estar estável e o real está desvalorizando. Então, quando eu falo dólar sobe, colocam aspas aí que pode ser o real desvalorizando ou vice-versa. Mas o que acontece, né? Quando o dólar sobe, o investimento nos Estados Unidos está se tornando mais atraente. Então, o dinheiro é retirado do Brasil para levar para fora. Então, por exemplo, quando a taxa de juros norte-americana é alta, e aí o mercado considera, com razão, né, os Estados Unidos um país estável, um país mais seguro, então você tem uma taxa de juros alta, por que eu vou correr risco numa economia menos segura? Eu invisto nos Estados Unidos. Para eu investir na bolsa num país inseguro, eu preciso de um atrativo maior. Sim. E a realidade que a gente não vem oferecendo, né? A gente falou no programa passado, se não me engano, o Ibovespa anda de lado há anos, né? Se você pegar e dolarizar o Ibov, né? Que eu acho que é a avaliação correta, a gente está no patamar de 20 mil dólares, 22, acho que o máximo que chegou foi 27, há muitos anos. Então, é realmente isso, né? O Ibov hoje não é tão atrativo, ainda que eu considere muito barato. E diante desse cenário, Arthur, eu te pergunto, o dólar explodiu, e agora? E eu completo essa pergunta, é um bom momento, então, para comprar ações nos Estados Unidos, por exemplo? Então, André, é uma questão muito comum, né? Eu confesso que eu não faço essa análise, tá? Eu acho que é sempre um bom momento para você investir em boas empresas, seja lá onde elas estiverem. E é aquilo, né? Quando a gente fez a análise da IRSA, a gente comentou, eu não vou pagar na IRSA um PL que eu pago na Microsoft. Tem um risco Argentina que eu tenho que embutir nisso. Agora, quando eu vejo uma ação na Argentina, no Brasil, negociada 0,5 PL, 0,3, e é uma empresa que apresenta bons resultados, tá? Porque eu acho que só ter um PL descontado não é obrigatoriamente um bom negócio. É um bom negócio quando você fala assim, essa empresa me traz lucro, me traz um dividendo significativo, eu tenho um PL baixíssimo, então eu tenho um risco muito baixo. O PL, o PVP, enfim, varia aí os dois ou outros indicadores de preço, acho que são razoáveis, né? Mas então eu acabo não fazendo essa análise assim, eu já comprei, por exemplo, no auge da pandemia, uma ação dos Estados Unidos. E, paguei o dólar lá em cima? Paguei o dólar lá em cima. Só que eu comprei, por exemplo, o Google, ele valorizou 100%. Uhum. Então, se eu tivesse esperado um pouco o dólar cair, primeiro que assim, eu não me considero capaz de fazer analisar de quanto que vai estar o dólar daqui a um ano. Sim. Então, assim, eu já tiro isso. Eu consigo analisar, eu acho que eu analiso bem como está a empresa hoje, a saúde financeira da empresa, se ela é uma empresa revolucionária, se ela é uma empresa que vai crescer, e os resultados mostram que eu consigo fazer isso bem. Mas eu não consigo dizer se o dólar vai estar daqui a 3 anos em R$6 ou R$4. Eu acho mais provável que seja nos 6 do que nos 4. Mas eu diria que está mais para chute do que análise. Sim. Eu estou considerando o passado, que ele sobe, historicamente o dólar sobe, e acho que é mais fácil estar em 6. Então, acho que mesmo que você comprar hoje uma ação dos Estados Unidos pagando o dólar um pouco mais caro, você vai estar fazendo um bom negócio desde que você invista numa boa ação. Se você investir numa ação ruim, não vai adiantar nada. Porque eu não sei se amanhã ele vai estar ainda mais caro ou se vai estar mais barato. E essa variação cambial, ela é muito menor que a variação da cotação de uma empresa, principalmente uma boa empresa, né? Então, você pegar Nvidia como exemplo, se você procurou o melhor ponto para comprar dólar e comprou Nvidia naquele momento, você certamente perdeu pontos muito melhores onde a Nvidia estava mais barato. Então é isso. Procure uma boa empresa, compre. Se você, em determinado momento, está lá com o dinheiro parado, o dólar está baixo e você não tem onde investir, faz o câmbio. Aproveita a variação cambial. Mas eu não acho que o pulo do gato está na variação cambial. O pulo do gato está numa boa empresa. Muito bem, e o Stock Análise Drops vai ficando por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações, notícias, comentários e curiosidades. E não perca o nosso próximo episódio, que foi ao ar hoje, sexta-feira, dia 28/6, com uma análise sobre a Vinci Partners, uma empresa de fundos de investimento brasileira negociada no exterior. É isso aí, então até a próxima, grande abraço.